pouquinho? Então, vamos gravar a aula, não podemos esquecer, né? Porque tem gente que gosta e sempre acompanha depois, que não conseguiu estar ao vivo. Então, Desirê, só voltando aqui com essa breve explicação, esse senso, esse ego, né, ao qual a nossa mente humana representa, é, Jesus nos ensina aqui que é um ser ilusório. Ele interpreta as coisas de forma totalmente equivocada e ilusória e nos causa muito sofrimento. Então, todo sofrimento que nós temos é causado por esse falso senso de identificação, de a gente se identificar de forma errada, se identificar com o indivíduo e não com a unidade ao qual pertencemos, né, a Cristo, né, a que chamamos, e não nos identificarmos mais como Cristo, com o único Filho de Deus. Então, aqui ele inicia esse processo de convite a gente a curar essa mente ego e a gente começar a identificar, né? O ego é feito por nós. O ego é a nossa individualidade. Então, como a minha individualidade, eu tenho a minha forma de pensar sobre as coisas, eu tenho a minha forma de valorizar as coisas, eu tenho a minha forma de segregar as coisas. Todos nós temos os critérios que fazem com que eu prefira uns do que outros, do que eu valorize mais essas situações do que outras, que eu defina mais e menos, né? E tudo isso faz com que a gente é, entre num mundo ilusório, porque não é a realidade de Deus. E é profundo isso, e parece maluco, né? Dizer, como assim? Eu vou ter que aprender com o Espírito Santo a abrir a minha forma de pensar sobre as coisas? Sim, é isso que você vai ter que aprender. É esse o caminho que ele te propõe. Ele propõe mudar a tua mente, né? Tirar da Desirê pequenininha para o teu eu maior, né? Para o ser que a Desirê realmente é, né? Então, esse é o convite, e ele é feito passo a passo. São pensamentos profundos, ensinamentos profundos que vão exigir de nós muita disponibilidade e atenção, né? Então, vão exigir disponibilidade e atenção. E a disponibilidade é para primeiro aprender, né? E a atenção é para a gente começar pouco a pouco, né, no momento presente, estar atento a tudo que está passando ao nosso redor, a nossa experiência, o que que ela está nos trazendo, né? Que tipo de sentimentos está despertando aquele momento, aquela situação. E por reconhecer sentimentos adversos que não são alinhados com a paz de Deus, eu começo a entender que tipo de pensamentos e interpretações eu vou tendo, eu estou tendo, né? E ele vai nos ajudando a identificar isso, as nossas formas de pensar, para ir curando pouco a pouco, tá? Mas quem sabe você fique um pouco perdida hoje em algumas situações, mas eu tenho certeza que ele vai te encaminhar, né? Para que você tenha o entendimento que você precisa no dia de hoje, para que caia algumas fichas, como a gente diz, e que você, nem que seja às vezes uma palavra, uma frase dita numa aula, que é integrada de uma forma mais profunda, já é uma luz imensa dentro da nossa mente, tá? Então, espero que seja de bom proveito aí e seja muito bem-vinda. Meninas, então Muito hoje. obrigada. Muito obrigada mesmo. Já está sendo, tá? Já estou ouvindo, já está sendo. Que bom, tenho certeza que muitas coisas fazem sentido, porque em algum lugar dentro de nós a gente sabe que tem que haver uma outra forma de viver. Deus não ia criar um mundo com tamanhos sofrimentos, com tamanhas injustiças, conforme a gente percebe, né? Essa nossa forma de perceber, o ego sempre percebe vitimismo, injustiças e se apega a tudo isso de uma forma, né, muito
é muito forte, que se torna uma voz estridente dentro de nós. Mas Deus não criou isso. E a gente precisa entender, então, o que Deus criou, qual é a vida que Deus criou, qual é a vida que está dentro de mim, que eu posso acessar, que é verdadeira. Porque aqui no mundo, sustentamos uma vida ilusória, falsa. Temos muitos sofrimentos desnecessários. E pior, escolhemos por eles, não de forma consciente, mas em algum lugar dentro das nossas mentes escolhemos manter crenças que fomentam esses sofrimentos. E aí é onde o Espírito Santo entra, nos ajudando e iluminando esses pontos da mente que precisam de cura. Dia após dia, situação após situação. Minhas lindas, a aula passada era para a gente tratar o plano de perdão do Espírito Santo, não é mesmo? Eu até encaminhei a aula do ano passado. E, enfim, expliquei aqui que eu não consegui estar presente na segunda passada, mas eu encaminhei a aula. Alguém teve oportunidade de ver a aula? Não tem problema se não deu para ver, tá, gente? Aqui não tem resposta certa e não tem resposta errada. Alguém teve oportunidade de ver? Ó, tem gente que assistiu aqui. É tu, Fê, que tá aí no iPhone? É que aparece para mim iPhone. Ah, não, foi a Claudinha, tá certo, tá certo. A Claudinha já se mostrou aqui. Certo, Claudinha. É não, porque a Fê também aparece como iPhone, às vezes não aparece o nome. Mas tu já tinha se mostrado para nós aqui, né, Clau? Foi mal, foi mal. Hum. O plano de perdão do Espírito Santo é o cerne desse livro, né? É o cerne desse livro. O que que você achou, Cláudia? Eu não sei se tu pode compartilhar aqui com a gente. Tu tá com problema no microfone? Tá, tudo certo, beleza, sem problemas. Quem estuda um curso há mais tempo? A Pati, a Aline, a Chico, a Mel até entrou mais esse ano, mas também já estuda um curso há mais tempo, né, Mel? Também já fazia um estudo individual, né? O que que vocês entendem hoje do plano de perdão do Espírito Santo? O que que para vocês, se alguém puder trazer o que pegou já desse plano de perdão, como que é o perdão que o Espírito Santo nos ensina aqui em Curso em Milagres, e o que que ainda às vezes não está claro, ou o que que está bem claro para você? Alguém pode trazer aqui para nós? Eu adoro falar desse assunto aí. Então traz para Porque gente. foi o que mais me impactou Aham, ele é mesmo. no curso em Milagres, né? Como é que está o teu processo, Aline, de entender esse plano de perdão do Espírito Santo, que é o Então, cerne do ensinamento aqui de um curso em milagres? sempre quando eu vou hoje, né, até nos meus atendimentos ou com as pessoas à minha volta, eu sempre trago isso, né, que eu vou falar aqui agora, sobre o perdão. Porque hoje eu entendo que o perdão não é o perdoar a outra pessoa pelo que ela fez para mim, porque era isso que eu entendia, né? Eu tenho que perdoar alguém por algo que ela fez contra que eu me senti ofendida, né? Com Ou o até erro, também né? isso, ou até pedir perdão para outra pessoa por aquilo que eu fiz, né? Uhum, Porque a gente também às vezes se acusa, né? uhum, Nas situações, né? claro. E já passei por muitas situações assim, por muitas situações assim. Principalmente quando comecei na igreja, assim, que comecei a olhar o perdão desta maneira que eu estou falando agora, né? E quando veio, né, o curso em Milagres, eu entendi que o perdão não é o perdoar a outra pessoa, é o perdoar os pensamentos que eu tive em relação àquela situação. Porque sempre vai ser tudo sobre mim. Então, Exatamente.
quando eu me pego, né? E quando eu falo isso para as pessoas, impacta. E eu falo bem dessa maneira simples, assim, né? O perdão não é tu perdoar outra pessoa. Tu é boazinha, ai, sou tão boazinha. Vou lá perdoar outra pessoa. Não, não é sobre isso, né? É a gente perdoar aquilo que a gente sente, porque sempre é sobre nós, né? O Sim, sentimento é nosso, a percepção é nossa. Então, é perdoar aquilo que eu sinto, aquilo sim, né, no meu pensamento, a nível de pensamento, né? Aquilo que eu sim. pensei sobre ela, né? Então, isso para mim é muito profundo e muito desafiador, porque agora, né, não posso mais contar a historinha do outro, né? É. Agora Não é dá sobre mais, mim. não dá mais para responsabilizar o outro, porque o Espírito Santo ele quer nos devolver esse poder. Você escolhe o que pensar. Você dá significado ao mundo. Não existe nada fora de você. Você dá que ele fala que quando não existe nada fora de você, é que você, Deus nos criou com essa liberdade, né? Você dá significado ao mundo. Você dá significado ao mundo. Então, você não. E como ele nos ensina que não existe o erro, né? Não existe essas crenças que a gente acredita no erro, na culpa, na injustiça, no vitimismo, são tudo crenças egóicas. Ele quer que a gente olhe para a crença que a gente está projetando lá no outro e perdoe. É exatamente isso que você falou, Aline. Explicação maravilhosa. Foi isso que a Cláudia falou. Que explicação maravilhosa. Porque é isso mesmo, é sobre os teus pensamentos. Qual o significado que você está dando para aquela relação? Então não é que o outro te errou com você, você está magoado e você precisa perdoar aquele erro. É perdoar os significados que o teu ego está colocando lá. Então é um chamado muito diferente do que a nossa mente ego tem o impulso de fazer. Né? Olha o que a Clau colocou aqui. Perdoar a si mesmo, de deixar o outro ser o que é e aceitar a si mesmo, porque eu vejo sempre o erro no outro, eu vejo o erro no outro, exatamente. Eu vejo o outro como inadequado, a gente sempre enxerga inadequação no outro. Então, o perdão não é sobre o que o outro fez, e sim qual é o significado que eu estou levando. Então, o Espírito Santo, ele quer fazer com que a gente olhe para a nossa mente e os seus significados. Porque o que o ego faz com a gente? O outro errou comigo. Ele projeta a culpa. O outro errou comigo. Ele tem que. Qual é o significado que eu dou? Ah, ele tem que pagar por isso. Ele vai ver só. Deus vai ter o dele. E eu não sei, eu não vou mais agora fazer assim, assim, assim. Então a gente enche a nossa mente com as nossas interpretações, com os significados do nosso ego, totalmente distorcendo a nossa realidade, distorcendo o que é o irmão e o que eu sou, porque se o significado é dado por mim, por que eu não dou o significado amoroso? Por que eu levo crenças? Por que eu levo crenças de injustiça? Por que eu levo crenças de maldade? Isso tem que ser curado em mim. Eu só tenho o poder de curar isso em mim com o Espírito Santo, que é quem cura, obviamente. Nós não empreendemos a cura, nós damos a disponibilidade. É só isso que ele precisa. Por que que nós não damos a cura? Por que que nós não damos a cura? Porque o que a gente fez foi a crença errada, foi o ego. É isso que a gente entende. A cura é deixar a tua mente ser levada para além desse lugar onde você, além do erro que ele fala, além do erro que você viu, além da inadequação que você colocou naquela situação, que te fez sofrer. Aquele significado que você deu para aquela situação te fez sofrer. Quantas mágoas a gente carrega
quantas mágoas a gente carrega por anos, quantos significados que demos, carregamos por anos, achando sempre que a culpa foi do outro. Então, ele só quer restaurar esse poder de que a gente dá o significado para as coisas. E quando a gente começar a ter atenção a isso, a gente pode curar tanta interpretação, a gente pode tirar tanta interpretação que estão nos fazendo ali amargurar, sofrer, ver limitação, enxergar limitação, enxergar escassez, criar escassez, porque a mente tem poder. E bloquear todo um fluxo que teria para nós. Aline, levantasse a mão, por favor. Então, e ainda vindo nessa linha assim do perdão, né? Eu vejo também que a gente é muito egoísta, né? Porque se a gente perguntar assim, tu é egoísta? Todo mundo fala, não, eu não sou egoísta, né? Eu penso sempre mais no outro, né? Do que em mim. A gente tem isso, né? De falar isso, pelo menos, né? Só que a gente é muito egoísta. Porque a gente quer que o outro faça da nossa maneira, acreditando que a nossa vida seria mais fácil. Porque se o outro agir dessa maneira, se ele fizer daquele jeitinho, se ele fizer do jeito que eu acredito que é o certo e o melhor, a minha vida vai ser mais fácil. A gente não deixa o outro ser o outro, porque a gente acredita que ele tem que ser da maneira, né, que a gente gostaria que ele fosse, né? Claro. E daí a gente entra nisso de ser atacar, Deus. né? Isso. A gente Deus. usurpa o lugar de Deus, porque a gente quer criar a nossa realidade pessoal. Isso. A gente quer pegar a forma como a gente interpreta, muito bem colocado, é isso mesmo. A gente quer pegar a forma como a gente enxerga as coisas e colocar cada um naquele papel, dentro daquela caixinha, para a coisa parecer adequada. E quando isso não está no lugar, a gente sofre. Por quê? Porque entra em conflito com o quê? Com os significados, com os meus significados que eu dou para cada um, para cada situação. E o que o Espírito Santo quer fazer conosco? Enxerga que você está tomando o lugar de Deus, a tua mente está tomando o lugar de Deus. E todo o trabalho do perdão que o Espírito Santo quer nos ensinar é para suspender os nossos julgamentos. Ter uma mente que não interpreta por si só. Será que é possível isso, meninas? A gente ir trazendo as nossas interpretações o tempo inteiro a xeque? Cada vez mais com consistência a xeque? Aquela pessoa errou comigo. Doeu. Ah, e aí a gente fala aquela frase que a gente ama, né? Doeu, abraça, que é teu, então. É teu, o que é teu? É uma interpretação, é um julgamento que está te fazendo sofrer. É um desafio e missão para a vida, né, Simone? É um desafio, claro que é. Sabe por que é um desafio? O perdão das ilusões, que é o que o Espírito Santo nos ensina, esse é o perdão das ilusões, que é esses pensamentos, que é esses significados individuais que a gente dá. É isso que precisa ser perdoado, não o erro do outro. Então, chegar nesse lugar é muito difícil, não é fácil para nós. Por quê? Porque a gente criou a interpretação, ela é nossa, feita por nós. A gente é apegadíssimo nas nossas opiniões. Uma experiência que eu interpretei como injusta e que me causou tremendo sofrimento, aí eu pego e falo assim para você, não, mas você não precisa, você não tem nada a ver com o outro. Né? Então, você está ali culpando uma pessoa,
você sofreu por causa daquela pessoa, você teve aquela pessoa, enfim, como o alvo, né, como o autor da tua miséria por muito tempo, sofrendo, muitas vezes, né, sofrendo muito por muito tempo, e aí você vem dizer que não tem nada a ver com aquela pessoa, que aquela pessoa não errou com você, que é a sua interpretação que carregou todo esse sofrimento. Ah, tem gente que não aceita isso de forma alguma. Então, é um momento onde você, em algum lugar, tem uma luz que diga: eu preciso ver se isso é verdade, se tem um outro jeito de eu ver. Eu preciso, então, abrir mão de uma opinião, de um julgamento feito, é difícil para nós. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos sofrendo. Não existiria sofrimento no mundo, né? Não existiria mais essas projeções desses significados. E então, então é um movimento que vai nos exigir, só que ele não vai acontecer do dia para a noite. São fases, são fases. A nossa disponibilidade, às vezes o Espírito Santo traz para a gente a mesma situação várias vezes, várias e várias, inúmeras vezes, até você ter uma disponibilidade de querer ver diferente, quem sabe despertar para uma outra solução dentro de você. Parar de culpar, parar de querer mudar o outro, parar de culpar, parar de apontar o dedo e ir para um lugar dentro de você onde a cura possa acontecer. A Clau falou aqui: quando formos mais humildes e vermos que todos estamos num aprendizado. Exatamente. E como? E como? Imagina, gente, cada um aqui nesse mundo tem um ego. E quando eu falo que cada um tem um ego, cada um tem uma forma de ver. Cada um tem uma verdade sobre certas coisas, uma opinião sobre isso, sobre aquilo. Então, imagina, né, o quanto a gente se depara com, né, a gente tem o nosso próprio ego e ainda a gente faz os egos de cada um, cada pessoa que a gente vê. Então, o quanto temos que aprender, o quanto todos estamos no mesmo barco, o quanto o julgamento ele é super desnecessário, porque a gente tá no mesmo lugar, a gente tá tudo no mesmo lugar, né? Então, então é isso mesmo, é humildade, a verdadeira humildade, ela nos coloca nessa cadeira de assim, preciso. O que que é a verdadeira humildade? Eu sei que eu não posso julgar por mim mesma. O que que é a verdadeira humildade? Eu sei que eu não posso me apoiar no meu entendimento. A verdadeira humildade é você entender o teu momento, entender o que você precisa fazer aqui. Você precisa de cura, cura de percepção, né? Então, o orgulho, ele nos mata, mata a nossa realidade, porque o orgulho é aquilo, é isso e tá acabado, é desse jeito, e a pessoa, aí a gente vê quando a pessoa tá fechada, a pessoa, né, não quer abrir a sua forma de pensar. Então, esse orgulho, né, esse senso de autossuficiência que a gente tem, é um orgulho que acaba, né, com a nossa liberdade, é uma grande prisão. E o ego nos ilude achando que isso é uma grande autonomia, né? Que é empoderamento. Eu vou compartilhar aqui os slides que eu tenho. Eu fiz alguns slides para a gente ler um pouquinho e, quem sabe, abrir um pouquinho mais, né? O nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui.
E aí, pessoal, estão conseguindo ver? Só me façam um joinha se está claro aí para todo mundo, se compartilhou. Estão vendo os slides? Sim, estamos Sim? sim. Tá, Sim, obrigada. sim, dá para ver. Tá bom, obrigada então. Bom, o plano de perdão do Espírito Santo. De novo, né? Entramos aqui no primeiro slide. O perdão das ilusões. O perdão das ilusões da nossa mente. O perdão das nossas interpretações. O perdão dos erros. O perdão das crenças. Ele vai nos levar para o mundo da nossa mente e vai nos devolver o poder de escolher qual o significado, qual a interpretação que eu quero manter e qual que eu quero perdoar. Porque ele nos ajuda a discernir o que é bom, o que é amoroso é retido e o que não é, o que não está de acordo com o Pai, com a mente de Deus, é curado. Então, o perdão das ilusões. O que ele diz aqui? Eu tirei algumas partes do livro, tá? Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro, e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Perdoar é não ver. Olha isso. Olha como o processo de perdão, ele é um processo. Como o perdão é um processo. Porque vocês vão, dentro do que o Espírito Santo quer nos ensinar a fazer, vocês vão perceber que a gente não consegue não ver o erro. A nossa mente julga o tempo inteiro a favor do erro ou apontando o erro. A mente ego, ela tem uma predisposição para a culpa, para o erro, né? Para essa visão individual que sempre está criterizando, pode ou não pode, bom ou ruim, mal, quero ou não quero, mal, bom. Então, o Espírito Santo, o perdão, é ir fazendo com que a nossa mente saia desse lugar e entre para um lugar de não julgamento. Perdoar é não ver. Então, como eu não vou conseguir não ver, eu vou estar numa relação com alguém, esse alguém vai fazer algo e eu vou dizer não, não gostei, fiquei magoada, não quero assim, eu vou colocar a minha forma, né? O meu julgamento ali, você vai perceber que você vai ficar nesse ponto, você não vai conseguir simplesmente não ver. Então, o teu pedido vai ser a tua oração, a oração do teu coração vai ser querer ir além do erro. Qual é o meu movimento? O meu movimento vai ser sempre Espírito Santo. Me ajuda a enxergar isso de forma diferente. O meu significado é sempre ver primeiro o significado que eu estou dando. Essa pessoa, ao meu ver, está sendo injusta. O meu significado aqui é injustiça. Tira esse significado e me mostra o teu. Então, o Espírito Santo, ele vai atender ao nosso pedido pelo amor, pela paz, pela união. A partir do momento que eu percebo que eu estou interpretando com o ego e que eu estou disposta a abrir mão dessa interpretação.
Então, eu não sei pensar diferente. Eu não sei, porque se eu soubesse pensar diferente, eu não precisaria da cura. Eu não precisaria do Espírito Santo. Mas o perdão das ilusões é eu fazer o processo com o Espírito Santo de dizer: o meu significado que eu estou dando é esse aqui, é que eu estou sendo injustiçada, é que essa pessoa está sendo provalecida, é esse filtro que eu estou vendo, é nesse ângulo, e a minha mente, a minha mente que pensa com Deus não vê assim. A mente de Deus não pensa dessa forma. A mente de Deus não cria injustiça, a mente de Deus não cria vitimismo, a mente de Deus. Então, todo esse significado que eu estou levando para aquela situação e para aquele irmão, eu preciso querer soltar. E o perdão vai acontecer ali, à medida que eu vou querendo soltar o significado. Então, não basta apenas reconhecer. Eu estou querendo soltar esse significado? Meu coração está querendo um outro tipo de relação aqui, um outro tipo de oferenda. Porque você vai ver que você se relaciona com o que você oferece o tempo inteiro. Você se relaciona ou com os teus julgamentos, ou você se relaciona com o amor. Então, por isso que muitas vezes, vamos falar aqui do nosso relacionamento conjugal, por exemplo, um aspecto da nossa vida. A gente está o tempo inteiro julgando o nosso parceiro. O tempo inteiro olhando muitas vezes, né? Porque eles são grandes professores para nós. O tempo inteiro a gente está olhando eles por um filtro que não está adequado, não fez do jeito que eu queria, não é do jeito que eu quero, enfim. A gente está o tempo inteiro dando significado às situações e a eles, né? E o tempo inteiro oferecendo esse julgamento. E aí, muitas vezes, a gente acha que o amor acabou. A gente acha que o amor acabou porque realmente você não está se relacionando com o amor verdadeiro que você pode oferecer. Você se relaciona com essa, esse turbilhão de significados que você está dando às coisas e a ele atribuindo. Então, por isso que perdoar, a forma como a gente interpreta, os julgamentos que a gente tem, esse nosso eu que quer controlar, quer colocar tudo dentro da sua caixa, dentro do seu escopo, é o caminho para a gente se reconectar ao amor. Porque ou a sua mente está julgando, ou ela está amando. Ou você está projetando o seu julgamento no outro, ou você está estendendo o amor. E a extensão do amor, ela só vai acontecer a partir da suspensão do julgamento. E é por isso que o Espírito Santo vai perdoando os nossos pensamentos conosco, ele vai integrando. Então, situações que antes você via de uma forma que te machucava, porque você dava aquele significado, você trazia pensamentos para aquela situação, ele vai curar, você vai entregar, ele vai curar e você vai viver a mesma situação e você vai conseguir estender amor. Você vai partir de um ponto onde não comunica de forma negativa com você de forma alguma. Por quê? Porque a sua mente já não leva aquela interpretação. A sua mente já não carrega aquele peso que antes carregava, aquele pensamento que antes queria ter. Quantas pessoas, quantas relações curadas que eu tive ao longo desse caminho e quero ter. Pessoas que eu falava, ai, que insuportável, ai, que pessoa chata, ai, que pessoa. E que eu fui trabalhando e o Espírito Santo me mandava essa pessoa muitas e muitas vezes. Porque é assim. O Espírito Santo vai te mandar muitas e muitas vezes aquele. E quando a gente quer correr, né, eu acho interessante, porque quando a gente quer, a gente nunca pode fugir das nossas lições.
muito interessante porque quando a gente quer correr de uma pessoa que a gente tá ali, que tá ali pisando no nosso calo, vamos dizer assim, às vezes a gente quer correr da situação, a gente muda, né? A gente troca de emprego, ou troca de marido, ou troca de ambiente, a gente sai. Mas não dá muito tempo, lá vem uma outra figura. Pode até representar um outro papel, mas sim, vem. Eu estava com uma amiga tomando um café esses dias e, enfim, ela terminou um relacionamento, ela começou um outro relacionamento, então ela estava dizendo que estava muito feliz nesse relacionamento, e que ela estava vivendo um relacionamento muito bom, muito, muito feliz. E, ó, show de bola, né? Nós conversando e ela contando. E aí ela assim, mas amiga, eu tô tendo um desafio tão grande com o meu chefe. Aí ela estava lá angustiada, me contando os desafios que ela estava tendo com o chefe. Eu falei, o que é teu não dá para fugir, minha amiga. O que é teu ele vai trazer. Ou na forma aqui ou dessa forma, mas as tuas curas vão cair para você, né? Porque cada um tem a sua parte. Mas quando a gente sai de um lugar, saiba, quando você saiu de uma situação, o que é teu vai vir para ti. De novo, o que é teu vai vir para ti de novo. Porque você tem muito, muito pensamento a curar, muito julgamento a curar. Você tem muito significado errado para ser ressignificado. Você dá muito significado errado para as coisas. Olha o que a Clau colocou aqui. Sim, as situações se repetem com personagens diferentes. E às vezes até dizemos que parece que aquela situação já aconteceu e continuamos a fazer do mesmo jeito, até entendermos que tudo foi para o teu aprendizado, para deixar que o Espírito Santo escolha por ti. Só assim serás feliz. Isso mesmo, Clau. Isso mesmo. Então fiquem atentos, né? Só existe uma coisa acontecendo aqui no mundo, o Espírito Santo trabalhando na tua vida, né? O Espírito Santo trabalhando para a tua salvação. E a tua salvação é a cura das tuas interpretações, das tuas percepções sobre as coisas que te causam ainda limitação, que te limitam, que te fazem sofrer, que te colocam num lugar que não é teu. Então, todo o cenário na tua experiência, todo o cenário da tua experiência vai estar colaborando com o plano de Deus para a salvação. As pessoas vão vir falar o que você precisa escutar. As pessoas vão se comportar muitas vezes da maneira que precisam se comportar para você enxergar o que está passando por trás da tua mente, os significados que você está trazendo para as coisas. Então, Camila, mas o outro, não existe projeção do outro para mim? Existe, existe. Alguém pode vir projetando o seu ego, mas o seu ego só vai doer em você se estiver falando com teu ego. Ô, Então, Ká, oi, sim. eu acho que o grande problema é a gente querer mudar o outro, né? Porque Uhum, nós somos dependentes emocionalmente e a gente quer sempre defender a nossa verdade, né? E é onde eu acho que é o maior atrito. E assim, eu vejo muito que hoje eu não sou mais tão ação e reação, sabe? Hoje eu ótimo. consigo me silenciar, pensar, para ver se eu estou reagindo com o meu ego ou com a minha visão espiritual do amor, né? Isso, isso. Criar esse espaço já é fantástico, Paty. Porque a reação, isso já quer dizer que você já está saindo de condicionamentos, né? Quando a gente reage, às vezes vai acontecer, a gente já falou isso aqui, né? Jesus nos diz em Um Curso em Milagres,
que o ego fala sempre primeiro, mas o Espírito Santo é sempre a resposta, porque comigo acontece muito disso. De às vezes a coisa me pegar e eu falar ali na hora, ficar com aquele desconforto que gerou, uma raivinha ou alguma situação, aí depois eu me perceber, daí eu falei, reagi, aí depois passa, aí eu começo. Tá, peraí, foi meu ego isso aí. Eu já começo, aí o Espírito Santo já vem me trazendo tudo. Primeiro eu vou no meu, né? O ego é a voz que fala alto, fala primeiro. E depois eu vou, peraí, essa reação que eu tive é ego, isso aqui é o meu ego querendo isso. Já começo a fazer o processo de expiação, que é desfazer esses pensamentos que eu estou carregando, que é de querer tirar esses pensamentos, essas interpretações que eu estou tendo. Aí eu começo um processo, não, isso aqui, isso aqui é eu que estou equivocado. Muito interessante, e isso acontece o tempo inteiro. Eu tava levando a minha filha, fui buscar minha filha de um lugar que ela estava com alguns amigos, e tem uns amigos, umas amizades novas que ela está desenvolvendo. Tem uma menina que eu olhei e eu comecei a pensar, e meus pensamentos, né, foram assim, essa menina, ela não é muito madura, ela não é cabeça, ela não é. Aí eu comecei a julgar a menina dentro do meu pensamento, eu levando elas, buscando elas, e eu vendo o comportamento ali da menina no celular, mostrando, e eu comecei a julgar. E eu percebi que minha mente começou. Ela não é madura, ela não é uma boa companhia, ela não é. Eu comecei a trazer as minhas interpretações sobre aquela pessoa. E eu comecei a ficar, tipo, eu já não falava mais com elas, fiquei séria, já comecei a julgar, né? E, e aí eu tava assim, daqui a pouco eu comecei sempre, e o Espírito Santo ele vem trazendo essa luz depois. Porque primeiro tua mente ela quer trazer o seu significado, ela quer julgar, ela quer rotular o que deve, o que não deve, o que é, o que não é. Aí eu comecei a parar assim, peraí, esse movimento aqui não é de Deus, não é do Espírito Santo. Isso que eu tô fazendo. Não é. Eu não quero mais pensar essas coisas sobre essa irmã, essa menina. Eu não quero. Eu não quero. Então, tu começa a trazer os teus significados. Eu nem conhecia ela, né? E a gente não conhece em verdade. Lembra na aula passada, quando ele fala que a correção do erro não é por nós? Teve a aula que a gente teve da correção dos erros? Que o erro que cada um precisa corrigir não é nesse nível que a gente aponta o dedo e julga que a pessoa não se comporta de acordo com o que a gente acha que é o correto, que a gente acha que seria o ideal para aquela pessoa. Então, em verdade, só Deus sabe o significado daquela proximidade da minha filha com aquela menina. Só Deus sabe o que está acontecendo ali, só Deus. E se é o que está acontecendo, e se ela estava comigo ali, e se ela estava naquele lugar comigo, com a minha filha, eu não tinha que trazer nenhuma outra interpretação que não fosse amor, que não fosse aceitação. Então, cada um de nós vai ter o seu ponto aonde o Espírito Santo sabe aonde você carrega os seus apegos, o seu controle, porque como mãe a gente quer controlar, né? Como mãe a gente quer controlar. E aí parece negligência, tá? Mas você precisa ver? Não. Claro que a gente vê, mas eu percebi que ali era eu com os meus julgamentos, não tinha a ameaça que é eu levando os meus preconceitos, é eu levando os meus rótulos. Então, você começa
a querer sair desse lugar, porque você vê o que a tua mente ela entra num movimento desvirtuado e tu sai de um estado de aceitação, de não julgamento, de amor que você oferece. Você começa a entender o teu estado interior, a entender os movimentos da tua mente que são ego. Isso é a prática, né? É a prática do perdão, porque o perdão ele começa de novo. A gente começa dando pequenas disponibilidades né, de ver um pouquinho diferente, de abrir a nossa opinião. Então, isso tudo vem de uma forma, a gente abre de uma forma muito sutil. Só quando a gente está realmente consciente, praticando e levando isso na maior da prioridade que a gente começa a ver de forma significativa a tua mente realmente indo para um outro lugar de uma forma bem rápida. As tuas percepções sendo elevadas de uma forma bem rápida. Mas estamos aqui num processo e ele é gradativo. É porque, Ká, como que você consegue contribuir aí, né? Como que você consegue ser um instrumento de Deus para essa menina, de repente, que você julgou, né? Porque Deus está te usando também, às vezes, É para claro, é contribuir claro, para ela, né? é claro. Só Deus sabe. Eu abro mão de entender o porquê. Esse é o movimento. Isso é o que Jesus nos pede. Tira o seu. Porque o que o ego quer fazer? Ah, você não vai andar mais com ela. Não está no meu poder isso. Não está no meu poder. Se não for para andar, não vai andar. Né? Isso não quer dizer que eu não cuido, que eu não olho, mas é a gente discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Então, Deus sabe o porquê que aquele irmão está chegando. Não existe nenhum encontro ao acaso. Só Deus sabe por que aquele irmão está chegando. E por que eu levo o significado distorcido? Eu estava levando os meus significados. Eu estava levando. E aí, o que eu tive que fazer? Quando eu percebi, eu comecei no processo de perdão dessa forma de pensar. Por que eu estou escolhendo olhar essa situação aqui, esse encontro, por esse viés? Deus sabe a hora que chega, a hora que afasta, né? Então, são situações que a gente precisa ir entregando, né? Entregando o controle que a gente acha que tem. Entregando o controle que a gente acha que tem sobre coisas, sobre pessoas, né? E entrando nessa mente, como é que a gente vai achar a paz de Deus? Com essa mente que a gente tem, me diz. Se não é curando essa mente, como que estaremos na paz de Deus com essa mente que temos, que interpreta tudo a partir do medo? O ego é um medo. É um senso de desconexão em nós, é um senso de vulnerabilidade, é um senso de autocontrole, de controle sobre coisas e pessoas. Como que vamos estar em paz se a gente tem que controlar? É claro que estaremos em paz em Deus, porque é Deus que tem o controle, ali entendemos que o controle não é nosso. E entendemos que o controle está nas mãos de quem ama de verdade, do Pai maior, daquele que cuida com amor de tudo. Então, é essa nossa mente que distorce, né? E dizer que não é o outro, e sim as tuas interpretações, e dizer que não é a situação, e sim a tua percepção dela que é o problema, é um passo para quem já está despertando, né? Só para quem está despertando. Não é para todos ainda, mas é para nós, porque estamos aqui. Então, deixa eu ler o último aqui, que eu vi que já chegou aqui no nosso horário, mas eu quero ler mais um slide. Espera aí. Ué, caiu o slide, será? Vocês estão vendo slide? Ah, não. Eu acho que tá aqui, peraí.
É que eu expandi a. Hum, eu sou um sarro com essas tecnologias. Então, ele fala aqui: aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é, se queres conhecer a ti mesmo. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade, com I maiúsculo, é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Então, a gente sempre percebe o irmão como a nós mesmos, que é um indivíduo separado de nós, com seus interesses particulares, sua forma particular, enquanto em verdade somos a mesma identidade. Estamos em unidade o tempo inteiro. É um deslocamento e tanto de percepção esse, não é mesmo? E é o Espírito Santo quem corrige a percepção. Ele fala aqui: não compreendes como não ver os erros, ou não os farias. Acreditar que não os fizeste, ou que podes corrigi-los sem um guia para a correção, seria meramente persistir no erro. E se não segues esse guia, teus erros não serão corrigidos. O plano não é teu, devido às tuas ideias limitadas a respeito do que és. E é desse senso de limitação que surgem todos os erros. O caminho para desfazê-los, portanto, não vem de ti, mas é para ti. Então, o desfazer dos nossos erros de percepção não são feitos por nós, que a gente nem tente por nós mesmos. A gente já repetiu isso aqui inúmeras vezes, porque a primeira coisa que o ego quer fazer quando ele se percebe julgando é tirar o julgamento, é maquiar, que a gente fala o julgamento. Então, esse irmão me magoou. Não, mas tadinho, ele deve ter as suas razões, ele deve estar num dia ruim, ele deve. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso querer corrigir. A gente tem que nós, né? Ou então, a gente pode fazer o quê? Querer por nós mesmos mudar as coisas da nossa própria forma, né? É outra forma também de a gente querer fazer por nós mesmos, desfazer as coisas. Ô, Ká, Oi, sim. quando a gente fala isso daí que estás falando, né? Tá, do irmão ali, como tu deste o exemplo, né? Ah, tadinho do irmão, né? É Uhum, porque isso a gente não olha para o nosso julgamento, a gente não olha para o nosso pensamento e nem para o nosso sentimento, né? A gente exatamente. maqueia aquilo que a gente sente fingindo que não sentiu, mas está ali, É isso mesmo, exatamente. Porque daí a gente né? não olha para o verdadeiro julgamento e o Que, verdadeiro sentimento. que Ótimo, está em nós, exatamente. né? Porque Exatamente. é isso, né? Ah, sabia que agora que é uma ficha, tu já falasse isso outras vezes, eu entendia de outra maneira. Olha que bom. Caiu agora, agora que eu, É isso aí. É isso agora aí. caiu Porque o daí entendimento. a gente não quer sentir o peso do julgamento, a gente não quer lidar com aqueles sentimentos. E a gente tenta por Sim. nós mesmos mascarar aquele Disfarçar, sentimento, é isso. Não colocar luz, né? não colocar luz e a gente esconde de novo. E tá ali. E tá ali e vai voltar, E vai né? E vai voltar. voltar, né? Eu, Então, só que para a gente se ater a esse movimento da mente, de ela querer corrigir, né, a percepção para ela não entrar em contato, que é com isso mesmo que a Aline falou, com esses sentimentos que o julgamento traz, né, para ela querer maquiar para parecer boazinha, para a gente não parecer assim tão, né, para a coisa não parecer assim tão pesada. É fingir, Então, né, Cá? Fingir que você mudou, né? é isso aí. Não. Mas ele vai trazer de novo para te ver que o julgamento está ali, o real julgamento,
o que você realmente pensa, o medo que realmente está ali, a crença que realmente existe, ele vai te mostrar de novo. Vai voltar. E você pode maquiar de novo, e você pode maquiar de novo. E quanto mais atenta você tiver esse movimento, não, peraí, isso aqui está me incomodando, isso aqui está realmente me afetando, eu preciso olhar para isso, está me deixando desconfortável. Eu preciso realmente olhar para que significado eu estou dando para essa situação que está me deixando assim. Qual é os pensamentos que eu carrego aqui? Ah, são esses. Esses pensamentos precisam sair daqui. Eu não quero mais pensar assim. E aí você pede, você entrega, né? Porque você, a única coisa que você sabe realmente fazer é pensar daquela forma. Você não sabe pensar de outra. A Opa, outra, a outra forma quem traz é o Espírito Santo. A forma curada quem traz é o Espírito Santo. Fala ali. a gente só transforma aquilo que a gente aceita. Uhum, Enquanto a gente não aceita aquilo que tem, nada muda, porque tu não tem, né? Tu finge que uhum, não tem, né? Então tu não uhum. consegue mudar aquilo que tu não tem. Claro, aquilo que tu não Então, está isso que tu olhando, não tem, aquilo que né? tu Que não tu reconheceu ainda. Exatamente, exatamente. e aí que há uma verdadeira cura, né? Porque eu por muito tempo fiquei fingindo que não tinha os sentimentos ruins porque eu era muito boa. Uhum, E uhum, daí eu não podia ter, né? Não podia ter raiva, não podia ter ódio, não podia ter, né? uhum, Um monte de indignação que eu tinha com as pessoas, porque eu era muito boa, de como que eu ia ter isso? Não podia uhum, ter. Então eu fingia que não tinha e não transformava aquilo dali ainda continuava uhum, a crescer cada vez uhum. mais dentro Sim, de mim, né? claro. Sendo mascarado, né? Sendo mascarado. Total. É Mas eu isso era tão mesmo. boa. E aí a gente fala, a gente vive com as máscaras, né? Que a gente coloca as máscaras, porque na verdade realmente a gente tenta mascarar o que realmente está acontecendo por dentro, né? Então, por isso que Jesus fala: olha para as tuas ilusões, olhe para as tuas ilusões, olhe para os teus pensamentos. Esse é o convite. Perfeito, amiga. É isso mesmo, bem isso. Pessoal, 9:10. A gente está quase no fim. A gente ia falar um pouquinho do Filho de Deus sem culpa, mas a gente traz o outro slide fala do plano de perdão do ego, que a gente já falou que é aquele que ainda vê o erro, né? Ainda ainda vê que o outro errou e a gente precisa perdoar o outro, né? Que é um plano distorcido que ainda não cura a tua mente, né? Das distorções das tuas interpretações, não cura a separação. Então, isso a gente já falou no início. E aí a gente traz na próxima aula o capítulo 13, que é o mundo sem culpa, aonde fala da inculpabilidade nossa, né, como filhos de Deus, e fala também de uma parte que eu acho fantástica, que é o uso do tempo dentro da nossa mente, né, passado, presente e futuro. Esse esquema aqui que fica que nos leva o tempo inteiro para trás e para frente, né? E nos tira a conexão do momento presente. Tá bom, minhas lindas? Muito obrigada pela aula de hoje. Amei estar com vocês aqui Obrigada, Cá. nesse momento tão enriquecedor para todas nós, né? Ele sempre traz aquilo que a gente precisa integrar e o plano de perdão, por mais que a gente já falou sobre ele, leu, né, para algumas pessoas, mas ele é profundo demais. Então tem sempre uma camadinha a mais para a gente absorver, né? Então é isso, é isso. Mais um pouquinho a gente expandiu. Uma linda semana aí para todas, viu? Fiquem com Deus. Beijo no Obrigada, Cá. coração. Beijo. Beijo.